Bom dia, pessoal. Eu sou a Alessandra, eu sou enfermeira responsável técnica na Argos e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o coronavírus. Então, a sigla que está sendo usada é Covid-19. O que significa? COVID de coronavírus, D de disease, que é doença em inglês, e 19 porque é o ano em que ela foi descoberta. Então, a Covid-19 ela é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença. E ela é o quadro dela é um quadro respiratório, um quadro muito semelhante a uma gripe. Então, esses sintomas eles podem acabar sendo confundidos. E por que hoje ela é uma doença preocupante? Porque o nosso sistema de saúde ele não tem condições de estar internando o volume de gente que fica doente, porque ela é uma doença com uma transmissibilidade muito rápida. Então, a disseminação da doença entre as pessoas é rápida. E se as pessoas apresentarem o quadro grave, isso acaba sufocando o nosso sistema de saúde e não vai ter leito para todo mundo. Bom, e quais são os sintomas que o coronavírus causa no nosso organismo? Ele é muito semelhante a uma gripe, então os sintomas eles também são semelhantes a uma gripe. Então pode causar febre, tosse, normalmente seca, mas não necessariamente, coriza, dor de garganta, dor no corpo. Esses são os sintomas mais comuns que o coronavírus causa. Então, esses sintomas, eles estão relacionados normalmente aos casos mais leves da doença. Não que quem tenha a forma mais grave não vá apresentar. Normalmente, esses sintomas iniciam a doença. E quando a pessoa apresenta a manifestação mais grave, ela vai, além desses sintomas, vai começar com dificuldade de respirar. Que ela pode ser uma dificuldade de respirar mesmo, ou seja, parece que o ar não está chegando dentro do seu pulmão, ou pode ser também um aperto no peito, uma pressão sobre o peito, né, que também indica essa falta de ar, essa dificuldade de respirar. E nesse caso é hora realmente de buscar a ajuda médica, né? Bom, como que o vírus ele é transmitido? Então a transmissão ela se dá do contato de uma pessoa doente com uma pessoa saudável, uma pessoa sem a doença. E ela está relacionada ao toque, né? Então, para nós que somos pessoas extremamente carinhosas, gostamos de abraçar, isso hoje em dia está sendo uma dificuldade, porque você tem às vezes a sensação de você não estar sendo amigável, né? Na hora de cumprimentar outra pessoa. E, bom, enfim. Então, a transmissão, ela se dá pelo toque. Então, um aperto de mão, você apertou a mão de uma pessoa contaminada e levou essa mão no seu rosto, seja no olho, no nariz ou na boca, você pode acabar se contaminando com o coronavírus. Quando a gente fala com outra pessoa, a gente acaba expelindo gotículas de saliva. Elas não são normalmente visíveis, mas elas estão ali, elas estão presentes. E com isso, a proximidade e na conversa, no bate-papo, acaba contaminando a outra pessoa. Tosse, o espirro, quando sai inclusive o catarro, quando a gente está tossindo ou espirrando, também são fatores para acabar contaminando as pessoas. Objetos como, por exemplo, o celular, que hoje em dia é algo, né, faz parte até do nosso vestuário, também acaba sendo uma fonte de transmissão, porque se eu pus a mão na boca, pus a mão no olho, peguei no celular ou falei nele, né, na hora de conversar com alguém, tô falando no celular, eu tô contaminando o meu celular. Alguém veio, pegou para usar o meu celular emprestado, acaba se contaminando. Não se sabe exatamente quanto tempo o vírus acaba durando na superfície dos objetos. Então, o ideal é que a gente higienize com álcool a 70% todos os objetos que a gente tocar e faça isso com uma certa frequência. A higiene frequente das mãos, ela também é importante, né? Então, a gente saiu na rua, a gente saiu, abriu a porta de casa, voltou para dentro, a gente tem que higienizar as mãos, seja com álcool a 70% ou com água e sabão, água e sabonete. Então, o ideal é que a gente lave pelo menos por 20 segundos as nossas mãos.
E a mesma coisa com o gel, a fricção do gel nas nossas mãos por 20 segundos. O Ministério da Saúde até dá uma dica: canta parabéns a você ou atirei um pau no gato, que são músicas que todo mundo conhece, durante a lavagem das mãos pausadamente. Com isso você garante os 20 segundos de higienização. E por que a gente tem que fazer essa fricção e lavar adequadamente as mãos, inclusive com o álcool, e não é só passar e tá tudo certo? Porque com a fricção a gente rompe a capinha que envolve o vírus propriamente dito. E rompendo essa capinha, o vírus não sobrevive. E com isso a gente mata o vírus que estava na nossa mão, que estava na pele ou em qualquer outro objeto. Bom, e para sair de casa, então, o que a gente tem que fazer? Então, eu vou lá no mercado, porque acabou a comida, então eu preciso ir fazer compra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar meu brinco, né? Por que a gente tira brinco? Porque é automático a gente tá em qualquer lugar e coçar, arrumar cabelo, tocar nas coisas, nos objetos. E os objetos, a gente não sabe quanto tempo o vírus fica nele. Então, a gente retira e hoje em dia o preconizado é que a gente não use adornos para sair de casa. Eu uso mais brinco, mas tem gente que usa anel, pulseira, correntinha, relógio. Então, o ideal é que tire todos esses adornos para sair de casa. Prender o cabelo. Eu gosto muito da piranha. Então, eu faço ali um rabo de cavalo e prendo com a piranha. E vou colocar máscara. Então, que máscaras que eu tenho? Eu tenho a máscara cirúrgica, que é aquela que é usada no hospital, e eu tenho, hoje em dia, as máscaras de tecido, né? E o que é o ideal? É que a máscara seja ela de tecido ou a cirúrgica, né? A cirúrgica, por ser um produto hospitalar, ela vai se adequar melhor ao nosso rosto. Então, eu vou colocar a máscara passando por trás da minha orelha, o elástico, e puxar aqui embaixo, de forma que meu rosto fique todo coberto, principalmente meu nariz e a minha boca. Porque quando eu estiver falando, eu não vou estar expelindo, a máscara vai agir como uma barreira para as minhas secreções. Uma dica importante: eu tô resfriada. O ideal é que você não saia de casa, mas precisou, não tenha ninguém que te compre o remédio ou uma comida, o ideal é que ao tossir, você mantenha a máscara no rosto. Tossir, espirrar e não retire a máscara, tá? Mantenha ela cobrindo todo o seu rosto. Algumas pessoas têm usado luvas para sair de casa, para fazer compra. E o que é interessante? Outro dia eu fui na farmácia e eu vi uma menina que tinha ido se pesar, era uma jovem, adolescente, devia ter menos de 18 anos, e ela estava de luva. E ela estava escutando música. Ela estava com o celular e com o fone de ouvido e uma sacola na mão. Ela foi se pesar. De luva, ela tirou o fone de ouvido para colocar. Cabelo solto. Então, assim, a luva, ela tá contaminada, independente de coronavírus, né? Ela fica contaminada porque a gente toca em superfícies e a gente tá levando pro rosto. Se eu toquei em algum lugar contaminado de coronavírus, eu tô levando pro meu rosto essa contaminação, tá? Bom, voltei para casa, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou tirar minha luva, eu vou abrir a porta de casa, deixar o sapato na entrada, vou entrar dentro de casa e vou tirar a luva. Como que eu vou tirar a luva? Eu vou pegar pelo meio da luva e vou puxar a mão. Então, eu tô com essa luva, eu posso colocar amassadinha na outra mão. A outra eu vou por dentro da luva e não por fora. Eu vou por dentro porque ela tá contaminada. Pronto. Eu descarto no lixo. Faço a higiene das minhas mãos com álcool 70 ou com água, mantendo a máscara no rosto. Terminei de fazer a higiene, posso tirar a máscara. Por trás eu venho e eu retiro a máscara e também descarto ela no lixo, tá? Peguei na máscara, independente do lado que eu peguei
seja do lado de dentro, onde tá as minhas gotículas de saliva, ou seja do lado externo, que eu voltei da rua. Eu vou higienizar novamente as minhas mãos. Higienizo as minhas mãos e posso soltar o meu cabelo. Tá? E aí vou tirar minha roupa, tomar meu banho, guardar as minhas compras e aí proceder com a minha rotina normal, tá? Então, esses são os cuidados que a gente tem para se proteger quando a gente sai na rua. E para se proteger, então, né, quais são as medidas que tem de precaução? Então, a lavagem das mãos, né, por 20 segundos, que nem a gente já comentou, incluindo o punho, né, onde com a outra mão com sabão ou álcool eu faço a fricção dos meus punhos. Higienizar constantemente o celular ou aqueles objetos de uso mais comum, como por exemplo caneta, lápis, tá sempre higienizando. E para quem tem criança em casa, higienizar frequentemente os brinquedos das crianças. Se você for sair com seu filho de casa, além dele tem que estar protegido, tem que estar com uma máscara, não saia com bichinhos de pelúcia, porque fica mais complicada a higienização. Então, sempre leve brinquedos que são fáceis de higienizar e que também não vão estragar com a higienização. Se tocou em qualquer superfície, tenha seu álcool gel dentro da bolsa e faça sempre a higiene das mãos. Se for inevitável o contato com outra pessoa, manter aí pelo menos uma distância de 2 metros, que é uma distância segura para que quando a gente estiver falando, as nossas gotículas provenientes da fala não cheguem e não atinjam a outra pessoa. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como por exemplo, toalha de banho, toalha de rosto, talheres, copos. Não que uma pessoa não possa tomar água no copo da outra, mas ele tem que ser lavado antes. Então, deixa eu experimentar esse suco, não pode mais. Se quiser experimentar o suco, vai ter que colocar um pouco num copo limpo para poder experimentar. Evite o contato físico, né? Porque, como a gente já disse, as pessoas elas podem ser assintomáticas, ou seja, não apresentar nenhum sintoma, mas ter o vírus. E a partir do momento que eu tenho vírus no meu corpo, eu posso transmiti-lo para outra pessoa. E manter os ambientes de casa sempre ventilados. Então, mesmo que esteja frio, procura abrir as janelas de casa e deixar ventilado, nem que seja só o vidro, porque com a frestinha, às vezes, da própria janela, um pouco de ar já entra. Se o dia estiver quente e agradável para manter as janelas abertas, deixa ventilar bastante, abra todas as janelas, porque isso acaba levando os vírus embora, né? Se a gente estiver contaminado, e isso é válido não apenas para o coronavírus, né? Uma gripe comum que acaba com a gente também, é importante a gente ter esse cuidado. Evite sair de casa, a não ser que seja inevitável. Então, por exemplo, você trabalha em algum local que é serviço essencial. Tome todos os cuidados necessários e se proteja, tanto para você quanto para seus familiares, né? Então, e se possível, fica em casa, né? O ideal é que fique em casa para que a gente evite aí a disseminação rápida da doença e não sobrecarregue o nosso sistema de saúde. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, não esqueça de deixar seu joinha aí embaixo, inscreva-se no nosso canal para você acompanhar todas as nossas postagens e vão ter mais, né, sobre o coronavírus. E se você quiser deixar alguma pergunta, pode deixar, se tiver alguma dúvida. E se você não quiser estar escrevendo no canal do YouTube a sua dúvida, entre nas nossas redes sociais, nosso Facebook, o nosso Instagram, para você deixar a sua mensagem no privado. E a gente vai estar, dentro da medida do possível, respondendo a todas as dúvidas que chegarem pra gente. Tá bom? Então, uma ótima semana para você, se cuida e não esqueça, fique em casa.